eu sou Arlene Gomes, especialista em gestão imobiliária. Seja muito bem-vindo ao Acelera 220 Cast, essa primeira temporada que nasceu para trazer inspiração com empreendedores, executivos, empresários, que vem contar um pouco dos seus desafios, da sua jornada evolutiva de empreender e transformar os seus negócios em diferenciais nos mercados onde atuam. E essa temporada tem o apoio da Credipago, pioneira em garantia do aluguel sem fiador, da Loft, plataforma marketplace imobiliário, da Credhome, plataforma multibancos, e também do Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência de portais de imóveis. Nessa temporada tenho o privilégio, neste episódio, dessa temporada, tenho o privilégio de receber a Tati Santarelli, uma querida amiga, e a gente vai falar sobre cultura organizacional. Seja muito bem-vinda, viu, Tati? Obrigada, Arlene. É um prazer estar aqui com você hoje. Legal demais. Tive o privilégio de conhecer a Tati quando eu estava numa startup do mercado imobiliário e do marketing digital. E foi lá, nessa época, que eu aprendi sobre cultura e o quanto isso representa para os negócios, para a transformação das pessoas, para fazer negócios genuínos, cultura de aprendizado, cultura de resultados, os arquétipos. Os arquétipos. Na mesma época, eu também aprendi sobre gestão ágil, sobre cultura ágil, sobre o OKR. Ô, Tati, fala um pouquinho para o pessoal que está te escutando, para aquele pessoal que está assistindo o nosso vídeo, um pouquinho sobre a sua jornada, como é que você chegou a ser uma especialista, né? Sobre cultura organizacional e sobre a empresa, sobre a sua empresa que hoje tem um papel super importante com outras empresas e inclusive recebeu o investimento, o apoio aí da Nubank, né, de um projeto, tem até anotado aqui o projeto de aceleração que se chama Fundo Semente Preta. Fundo Semente Preta, muito bom. Mas apresenta um pouquinho pra gente. Conto sim, Arlene. Eu tenho aproximadamente 18 anos na área de gestão de pessoas. E eu tive a oportunidade em 2014 de fazer um trabalho na Petrobras. E eles me convidaram para fazer um trabalho de ambiência numa área que estava tendo um problema seríssimo lá. E fui fazer. Fiquei em imersão 7 dias, tentando entender o ambiente, por que as pessoas estavam tendo determinados comportamentos, né? Ali eu fiz um entendimento desse ambiente, fiz intervenções, fiz mapeamento de perfis das pessoas e tudo. E as intervenções que eu fiz ali, elas geraram um resultado muito positivo. Saí dali, então, com um pensamento assim, poxa, se eu tivesse uma ferramenta digital para fazer esse mapeamento, eu não precisaria gastar tanto tempo no diagnóstico. Eu poderia gastar mais tempo nas intervenções. Daí nasce, então, a ideia da startup, da Team Hub. Né? Então, eu venho de uma área aí de gestão de pessoas, com consultoria e tudo mais, e migro da consultoria para uma startup, que é uma lógica completamente diferente. Em 2019, a gente em 2018, a gente coloca o protótipo no mercado, né, para testar, validar o MVP. Eu participei desse protótipo, né? Participou, pois é, você estava lá, você participou da pesquisa, foi mapeado, né? Muito bom. E na época, a Monetize quis investir na Team Hub, né? Foi muito legal essa história. Eles investiram na Team Hub e em 2019 a gente abriu a operação mesmo, né? Uhum. E aí eu fui me dedicar exclusivamente à Team Hub. E hoje a gente vem contribuindo com o processo de cultura, transformação cultural em várias empresas. Então tem sido assim uma jornada incrível, né? E no ano passado a gente recebeu essa boa notícia, né, de ser escolhidos pelo Fundo Semente Preta do Nubank para ser investido. Nossa, que top! Foi muito legal essa história. Muito bom, então mesmo. Nós temos hoje, né, como investidores a Monetize, que são empresas, e o Nubank, e temos investidores anjos também. Muito bom. Ô, Tati, a T-Hub, então, é uma plataforma. Explica, assim, como é que isso funciona. A T-Hub é uma startup que tem uma plataforma que hoje a gente ainda até está descobrindo, assim, que nome vai ser a plataforma, porque está tudo uma coisa só, né? Mas nós temos uma plataforma que a gente consegue
identificar qual que é a cultura necessária para alcançar os objetivos estratégicos do negócio. E quando a gente faz isso, Arlene, a gente tangibiliza essa coisa de cultura que parece às vezes que é etérea, que é intangível. Eu apaixonei quando eu descobri sobre isso. Aí a gente consegue literalmente desenhar a cultura desejada. A gente também consegue, através da plataforma, mapear a cultura que está instalada. E aqui é um ponto importante. A cultura instalada não é aquela pregada na parede. Não é. É o jeito que as pessoas estão fazendo acontecer verdadeiramente. E a partir desse jeito de fazer que cultura elas estão reforçando. Então, a gente consegue mapear, né, essa cultura instalada. A gente consegue chegar no nível do indivíduo, dizer o quanto cada pessoa contribui para essa cultura. Então, é um impacto dessa pessoa, o que ela reforça no dia a dia. E aí que eu acredito que está uma mágica, assim. Quando você consegue chegar no nível do indivíduo com um tema que é coletivo, esse indivíduo, ele se apropria disso e ele ganha consciência do papel dele na construção desse coletivo. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que, de fato, facilita o processo de uma transformação cultural, né, uma mudança cultural. E, então, eu acredito que quando a gente chega no indivíduo, facilita o processo. E a plataforma também dá para a gente ali vários indicadores, que são indicadores de ambiente, níveis de confiança, como as pessoas veem a liderança, enfim, que são indicadores que a gente chama assim, quais são os indicadores fortes, os indicadores de tensão, para a gente, inclusive, saber por onde começar o trabalho, né? E a gente acompanha isso. Então, ter a plataforma digital apoiando um processo de transformação cultural é bacana porque você tem histórico e você acompanha evolução cultural. Então, eu acredito que esse é um diferencial da Team Hub, né? E também é algo objetivo e que facilita a gestão mesmo de pessoas e do negócio. E eu sou suspeito para falar, porque quando eu tive contato, né, assim, amor à primeira vista, até hoje. Foi. Porque a cultura, eu aprendi que a cultura é o jeito de se fazer as coisas e que é uma soma de perfis que dali daquele ambiente, das pessoas que estão ali naquele ambiente. Uhum. E o quanto que as lideranças, elas impulsionam a cultura para um lado ou para o outro, né? Sim. Então, assim, geralmente, por exemplo, nas imobiliárias, né? Geralmente tem aqui o fundador, que muitas vezes foi um corretor, e veio ali com aquela coisa que geralmente é um bom vendedor, muito focado em resultados, que tem ali o foco no objetivo Sim. mesmo. Como que ele desenvolve uma cultura do jeito dele, né? Do jeito dele. E aí, nessa época, eu fiquei muito, assim, parece que era uma magia. Não sei se você lembra que a gente viu aqueles mapas, nem sei se tá do mesmo jeito. Não, melhoramos o mapa. Já era bom demais. E a gente começou a fazer, eu comecei até a aprender um pouquinho com você. Sim. E fazer um mapa de cultura das imobiliárias, né? Na época eu oferecia isso, hoje em dia eu vou oferecer especialista Tati que vai contratar a Tati, que vai ser muito melhor. Então a gente colocava ali as lideranças principais e mapeava ali para ver onde que estava puxando, porque às vezes o dono que é proprietário da imobiliária quer puxar para um lado, mas é só ele que tem aquele perfil. E as outras pessoas não têm lideranças para complementar. Sim. Então, assim, acho que seria legal você falar um pouco como é que isso acontece, né? Com as lideranças que tem que comprar ideia, como é que tudo começa nesse mapeamento de cultura, que fica parecendo, cultura, mas, gente, consegue colocar tudo em dados, o que é sensacional. Indicadores, você consegue meio que, não sei se a palavra certa é racionalizar. Pode também. Você consegue ver os indicadores ali. Inclusive, cá entre nós, eu quero fazer daquela imobiliária lá no início, eu tô com isso até hoje. É mesmo? Que foi, não sei se você lembra, o capítulo à parte. Fazer o antes e o depois, Tati. Imagina que incrível. Muito bom, vamos embora fazer. Mas explica pra gente assim, o papel da liderança nessa construção, né? Sim. Tem um autor, ele chama Edgar Schein, que é o autor de referência pra gente em relação à cultura. E ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, cultura e liderança são os dois lados da mesma moeda.
que ele traz para a gente, né? E que é o que a gente vê de fato. Muitas vezes a cultura ela começa pela liderança, principalmente fundadores. O que é a cultura? O jeito de fazer. Então, o fundador traz para a empresa aquele jeitão de ser feito. Só que pessoas vêm chegando, né? Aí líderes... pessoas diferentes, convivências diferentes. E essa cultura, ela vai se modificando. Chega um dado momento em que esse fundador precisa entender se essa cultura que está sendo modificada atende aos objetivos estratégicos do negócio ou se ele tem que puxar. Então, o papel da liderança é um papel de gestão dessa cultura. O Schein fala que, no final das contas, a essência do desafio da liderança é cultura. Bom, aí você tem o dono, você tem uma alta liderança e você tem a liderança média. É que eles falam média liderança. E essa média liderança muitas vezes traz a sua cultura, o seu jeito de fazer. Muitas vezes esse jeito de fazer é o que ele sabe, o que ele dá conta, enfim, e do que ele fez lá, da forma como ele fez no outro lugar, ele traz para cá. Se a gente não faz a gestão, esse modelo que a pessoa traz sabota a estratégia do negócio. Então, talvez até inconsciente, né? Não, muitas vezes, Arlene, é inconsciente. É inconsciente. Por isso que quando a gente tangibiliza o tema cultura e a gente mostra para a pessoa um mapa dizendo assim, olha aqui a cultura desejada pela organização. E é um mapa mesmo, com indicadores, com números. E mostra assim, e olha como você tem contribuído. Qual que é o seu impacto? Aí a pessoa toma consciência e pronto, aí começa o trabalho desse apropriar da cultura, se apropriar desse papel de fazer a gestão de cultura, né? Então, os líderes têm um papel fundamental. Eles podem reforçar uma cultura, eles podem sabotar uma cultura, né? Então, eles podem reforçar a cultura e aí apoia a estratégia do negócio, ou eles podem sabotar a cultura e sabotam a estratégia do negócio. Então, é um ponto que a gente precisa estar atento. Sempre que a gente começa um trabalho de transformação cultural nas empresas, a gente começa pela equipe de liderança. Então, a Team Hub é uma startup, tecnologia, mas a gente tem também serviços de apoio ao processo de transformação cultural. Então, nós temos um canal ali de consultores parceiros que fazem essas entregas, né, dentro da metodologia da Team Hub. E sempre começamos pela equipe de liderança. Porque se eles não comprarem ideia, se eles não entenderem e não se apropriarem daquilo que eles querem como cultura, não acontece o processo. Não acontece o processo de crescimento, de mudança. Não. Então, tem que comprar, as lideranças precisam comprar ideia. É muito o que eu aplico hoje com a gestão ágil, com OKRs, né? Criar objetivos e metas para se alcançar esses objetivos. Isso. Então, se o proprietário, os gestores principais não compram a ideia, como é que eles vão vender uma coisa que eles não compraram a ideia? Não vende. E sabe qual que é o pior da cultura? Que é o seguinte, as pessoas, elas sabem se há coerência no discurso e a prática. Tem duas estatísticas que eu uso muito. São estatísticas de 2019, que diz o seguinte, 2/3 das organizações não têm a cultura que precisam para impulsionar seus negócios. 2/3. 2/3. Não têm a cultura que precisam para impulsionar seus negócios. Não é muita coisa, 2/3. 69% dos colaboradores dizem que a cultura existe como uma ideia e não como uma prática. É muita gente. É muita gente. Então, assim, se não fizer, se não tiver esse olhar, se não fizer a gestão dessa cultura, se os líderes não se apropriarem, as coisas não vão acontecer. Não vão. Ô, Tati, eu vejo assim, eu não sei se porque hoje está muito na moda, não sei se eu tenho essa sensação que eu estou mergulhando tanto nesse tema. Todo mundo que eu vou em todas as palestras, em todos os treinamentos, cultura. Não sei se porque a gente está muito
nessa seara de estar sempre falando sobre isso, também eu vejo muito falar sobre cultura. E eu acho que cada vez mais, principalmente nessa época, né, de marketing digital, transformação digital e startups e empresas querendo crescer e se apropriar com diferenciais. Então, cada vez mais se fala sobre cultura. A gente tem olhado para isso, a gente tem percebido que cultura está na boca de todo mundo. Todo mundo sabe conceituar. E entende e sabe do papel e do valor da cultura. Quando a gente vai para dentro das empresas e que a gente vai para a prática, não são todas que dão conta de trabalhar essa cultura mesmo. Porque a cultura quase que fica, Arlene, acredite se quiser, como no segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Por quê? A cultura traz a sua complexidade. E muitas vezes as pessoas abandonam a cultura por conta da complexidade. Então, a Team Hub, uma forma como a gente se posiciona, inclusive, é descomplicando a cultura, para facilitar para as pessoas, de fato, se atentarem. Tem uma pesquisa que saiu no final do ano passado, pela PwC, que diz que 67% da alta liderança e conselheiros e tudo, dizem que a cultura está na agenda deles para esse ano. 67 é pouco. Eu penso, se cultura tem esse poder, né, de impulsionar negócios ou de sabotar a estratégia, eu ainda vejo um movimento assim pequeno. Eu acredito que poderia ser muito mais agressivo. Pela importância que tem o tema, entendeu? Quando você fala assim que 66% considera a cultura na agenda, quer dizer o que assim, na prática? Prioridade. Como uma prioridade. Está na agenda deles, então é uma prioridade para esse ano. E sim, prioridade no sentido de estar implantando, de estar conversando, de estar olhando, fazendo a gestão, de estar reforçando. Entendi. E uma coisa também que muitas vezes acontece inicia-se um trabalho de cultura, aí desenha identidade organizacional, princípios, valores, propósito. Aí tem alguns que fazem lá o manual de cultura e tudo mais. Valores. Isso se perde no tempo. Tem que ficar falando sobre isso, né? Tem que voltar. Tem, e por isso que tem que estar na agenda como prioridade, porque é de todo dia, é reforço. Repetição. Porque pessoas saem, pessoas entram e as coisas podem se modificar. E um ponto também é que inicia esse trabalho, não faz esse acompanhamento, você não acompanha a evolução cultural. Como que está essa cultura? O que nós estamos reforçando? Pode chegar lá no final do ano, quando você for fazer o levantamento dos seus resultados, puxa, olha o tanto que a gente perdeu. Ou a gente poderia ter ido muito além se a gente tivesse uma cultura forte. E como que começa esse trabalho, Tati? De começar a olhar para isso? Por onde começar? Olha, até para quem está nos escutando, fala assim, não, a gente tem vontade de trabalhar isso, mas por onde que eu começo? Eu procuro a Team Hub, eu procuro a Tati, o que eu faço? Primeiro tem que haver um desejo real da alta liderança de um trabalho de cultura. Por que eu estou dizendo isso? Nós fomos contratados por uma grande empresa. Incrível, ficamos super felizes de estarmos lá. E o que aconteceu no meio do processo? Quando a gente chegou para a alta liderança, nós falamos assim, olha, então agora vamos ver o mapa de vocês. Olha, vocês precisam entrar num processo de desenvolvimento individual para atender o que vocês mesmos definiram como cultura desejada. Nós não contratamos a Team Hub para chegar na gente. Já deu ruído. Da gente para baixo. Eu falei, então não vai dar certo o processo. Porque se vocês não forem os primeiros a assumirem a necessidade de uma mudança cultural, quem vai assumir isso? Não vai. Então, por onde começa? Começa por um desejo genuíno de alinhar a cultura aos objetivos estratégicos do negócio. A cultura, ela serve ao negócio. Ela tem que servir ao negócio.
Então, se eu preciso de uma cultura ágil, de uma cultura com foco em resultado, por conta dos meus objetivos, aprendizado, colaboração, eu, primeiro, que sou o líder, alta liderança, eu tenho que entender, então, ok, eu mesmo preciso passar pelo processo individual de mudança para fazer a coisa acontecer. Então, começa por esse desejo genuíno da mudança. Claro, vou puxar aqui para mim, podem nos procurar, porque a gente ajuda nesse desenho, né? Depois disso, a gente olha para os objetivos, entende qual tipo de cultura e a gente desenha essa cultura e aí vem todo um processo, né? Liderança, mas entendendo que essa alta liderança tem que ser os primeiros, os mais vibrantes para trabalhar a cultura e guardiões. Aquele que o olhinho brilha. Brilha, né? Brilha. Não adianta querer contratar um consultor, de hub, plataforma, assim, ó, toma aqui, vai ó, se perder. Cuida pra mim. Não, é não como dá. se desse o filho pra outra pessoa. E o filho é seu, não tem jeito. Você tem que vir junto pra saber o que é melhor pra ele. É isso. A gente vai estar te apoiando na educação, mas o filho é seu. O filho é seu. E a gente sabe que não é tão simples trabalhar a cultura, e a gente tem aí consultores, tem empresas, tem Team Hub que pode apoiar. Mas eu entendo que, inicialmente, para a coisa acontecer, tem que vir essa coisa vibrante de dentro para fora, aquela vontade, genuína, né? Para pegar, né? A gente às vezes tem uma expressão aqui em Minas, né? Pegar o boi pelo chifre. É mais ou menos isso, né? Tem que ter gana, tem que ter vontade. Tem que ter, isso mesmo. Ô, Tati, e ter baseado assim, nessas histórias, essas empresas que você atende, empresas incríveis, nesse trabalho, nessa jornada sua, né, ajudando vários líderes e tal, as pessoas geralmente procuram por qual motivo, assim? Como que é? Fico imaginando se é parecido, se não é, se tem algum padrão. Então, às vezes procuram por uma alta rotatividade de profissionais. Uhum. Então, muita gente indo embora. Uhum. Esse é o motivo, às vezes, que a coisa começa. Um dos motivos pode começar por aí. Desalinhamento da liderança. Então, quando percebem que cada um está puxando para um lado, é isso. Inclusive sociedades, enfim. E também resultados, né? Resultados financeiros. Puxa, a gente não consegue vendas. Tô com gente boa aqui, mas não vende. Produto, não sai, a coisa não anda. Vamos trabalhar a cultura. Então, geralmente, as pessoas te procuram geralmente quando isso está acontecendo. É isso. Quando as imobiliárias, né, os corretores, tem corretores bons, experientes, não vendem. Não vendem. Porque é importante fazer os alinhamentos, né? E às vezes falta. Qual que é o nosso diferencial? O que me difere de um outro local, que aqui é a minha essência e não de outro local? O que eu acredito? O que eu preciso acompanhar? Isso. Então, você vem para intermediar e facilitar essas partes, né? Essas interações. Essas interações. Aí, nessas interações, rolam de tudo, né? Aí, a gente resolve questões, ajuda a resolver tensões, tabus. E aí, as coisas acontecem. Crenças, às vezes tem crenças limitantes. Então, bem interessante. Apoia. Hoje eu estava mesmo conversando com uma gestora de imobiliária que ela tá assim, eu tenho equipe, eu tenho corretores, eu coloco investimento, mas a coisa não tá saindo. Tipo assim, não, porque o corretor tem que fazer tudo sozinho. Eu falei assim, como? Cada um é de lugar, cada um vem de uma empresa, cada um tem uma vivência. Você precisa ser facilitador, educador. Mas se eu precisar fazer isso... Mas você é a pessoa que vai fazer isso. É isso. Não é terceirizar. Não é terceirizar. É colocar realmente ali como um mentor, como um educador, um facilitador, para mostrar o caminho que você quer que seja construído, né? Eu estava aqui, você falando, eu me lembrei, eu não vou lembrar do nome do autor, mas o livro é aquele livro Feitas para Durar, que fala de empresas de sucesso. Uhum. E o autor fala que ele gastava 70% do tempo dele na gestão das pessoas. E apenas 30% nas questões que hoje ocupam mais o nosso tempo do que a gestão das pessoas. Não sei se você conhece, também lembrei de um outro livro que fala exatamente disso. Da história de um executivo que fala que felicidade dá lucro. Aí ele fala nesse livro a história dele, né? Legal. Esqueci o nome da empresa, uma empresa muito grande, acho que é Eletro alguma coisa. E ele fala que 70% do tempo dele, ele investe exatamente nesse ponto. É isso.
Se a gente gastar tempo com as pessoas, você está formando, desenvolvendo, acompanhando, entendendo o que está acontecendo para você fazer intervenções, reforçando a sua cultura. Sendo um guardião mesmo. E esses, por sua vez, vão estar conduzindo os processos que Vão precisam. ser multiplicadores do que É você um papel acredita. estratégico nosso enquanto CEOs, enquanto fundadores de negócios. É nosso papel, nosso dever reforçar, desenvolver, acompanhar essas pessoas. E elas vão dar os resultados que a gente precisa. Porque é junto, somos juntos. As coisas acontecem no coletivo, mas elas vão dar o resultado porque está alinhado. A confiança, né? Novos colaboradores, também colaboradores de mais tempo, também tem que repetir. Eu lembro de umas questões que os líderes têm o papel de repetir e de repercutir, né? O que eles acreditam, quais são os valores que eles querem. E até refrisar isso também para as novas pessoas que chegam. O que eu vejo, às vezes, nas imobiliárias, que às vezes entra um time, que geralmente a pessoa pode ser até experiente na área que ela veio para fazer o papel, que ela, né, desempenhar o papel que ela foi contratada, mas ali é um outro ambiente. É uma nova forma, novos líderes, uma nova forma de pensar. Exatamente. E eu sempre tenho falado com os líderes que eu acompanho nessas imobiliárias. Gente, as pessoas aprendem de formas diferentes. O primeiro lugar que a gente aprende é dentro de casa. O segundo lugar que a gente aprende é na escola. O terceiro lugar que a gente aprende é nas empresas. O quarto, com as leis. E o quinto, com a igreja, com a religião. Então, pensa, se a pessoa não aprende no lugar, dentro de casa, ela aprende na escola. Se ela não aprende na escola, ela aprende nas empresas. Olha, assim, as variáveis que tem dentro de uma pessoa. Sim. São muitas. São muitas variáveis. Famílias diferentes, escolas diferentes. São muitas variáveis. Passam por empresas diferentes. Então, mais uma questão de as lideranças estarem falando, comunicando, né? O que se espera, como é que é o jeito de fazer as coisas. E não é uma vez, não. É todo dia. Tem que repetir, né? De formas diferentes, mas é todo dia. É reforço. A gente chama isso de rituais, né? De reforço da cultura. Rituais de reforçar os valores. Os valores, Dentro da gestão ágil com a OKR, a gente tem um segredo que são os rituais semanais. Então, tem que acompanhar os indicadores, acompanhar as metas, discutir junto, trazer alinhamento, trazer o peso em cima da gestão que tem que dar todas as soluções. Não, é em conjunto. Vamos buscar compreender como melhorar esse indicador. Sim. Aí eu não sei, você também não sabe, mas vamos junto buscar alguma em outra empresa, em outros mercados, e ver como é que a gente pode melhorar essa meta. Então, são os rituais diários e semanais que transformam, né, o resultado. Que bem isso. Então, você atende gestor que vira pra mim e fala assim, mas tá repetitivo. Mas é isso faz mesmo. Diferente, faz de uma outra forma, fala a mesma coisa de forma diferente. Ô, Tati, quais dicas, né, sobre esse assunto que as empresas imobiliárias, as empresas precisam saber? Primeiro, que o tema cultura, ele assusta pela sua complexidade. Mas é possível fazer essa gestão de uma forma simples do ser humano, assim, né? Ter o entendimento do que se quer, traduzir isso. Então, primeira dica que eu dou é olhar para a cultura pensando assim, são pessoas, eu tenho um objetivo, tenho pessoas aqui comigo, é possível fazer esse trabalho de cultura. Tentar minimizar essa complexidade, sabe? Diminuir essa complexidade do tema. Quando a gente vai para a prática mesmo da cultura, você vê que é nas relações, muitas vezes. No jeito de conduzir as relações, no tempo que você gasta. Então, a primeira dica é essa, assim, tira um pouco dessa complexidade conceitual de cultura e pensa que cultura é algo prático. Tem uma frase que eu gosto e que ela também é uma dica, né? Que diz assim, o que você diz... Não, o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Vou repetir. Repete. O que você faz
fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta. No final das contas, é o quê? Coerência entre o discurso e a prática. Então, uma dica, assim, que eu acho que é a dica de ouro é essa: coerência entre o discurso e a prática. Não adianta a gente falar assim, nós somos uma empresa que apoiamos, somos uma empresa inclusiva, se de fato não é. Somos uma empresa que apoia questões de meio ambiente, não é verdade. Então, assim, e as pessoas olham para isso. Então, eu deixo tira um pouco da complexidade, do conceito, e pensa que é prático, e traz a coerência discurso com prática. É aquela velho ditado do líder que inspira, né? Isso, e você vai ver que quando um líder inspira pessoas, é dentro da humanidade, muitas vezes. Não é isso? Com certeza. O que inspira é dentro daquilo que é do humano e o melhor do humano. Então, é uma coerência. Uhum. Muito bom, Tati. Esse assunto é muito, muito gostoso. Sim. Mas, pra gente finalizar, eu quero te convidar pra gente fazer um ping-pong. Esse ping-pong, eu vou te falar. Ai, meu Deus. Ai. Eu vou te falar vou te jogar uma situação e você vai me responder com uma palavra. Tem que ser uma palavra? Poucas palavras. Poucas palavras. Poucas palavras. Se bem que no decorrer aqui da nossa conversa, eu já andou falando algumas coisas que estavam aqui no meu ping-pong. Então, eu vou ter que pular essas pra falar outras. Então, vamos lá. Preparada? Não sei. Não sei se eu tô preparada para um ping-pong, não. Um aprendizado. Que quando a gente se posiciona, coisas incríveis acontecem. Alguém que você admira. Meus pais. Uma qualidade. Sou corajosa. Você já falou, mas eu vou falar aqui de novo. Um livro. Um livro. Coragem para liderar. É isso. Ai, que bom. Fiquei preocupada com esse ping-pong. Ping-pong foi tranquilo, né? Foi ótimo, gostei. Desse aí eu gostei. Tati, gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem pra gente encerrar? Gostaria sim. Tem logo quando eu iniciei, eu tinha muito medo, né? Pensa, vou trabalhar a cultura das empresas. E eu tinha uma frase em cima da mesa que falava assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, assim, para encerrar, esse tema parece que ele é assim, ai meu Deus, enorme, né? Vai dar aquele medinho mesmo, mas vai com medo mesmo que a coisa acontece. E também, todo o processo de cultura fala de movimentos intencionais. Então, continue se movimentando. Mesmo que você se esbarre num problema de cultura, numa tensão, continue se movimentando. Isso que é importante, é não parar e não desistir. Um movimento gera movimento. Movimento gera movimento. Tá com medo, vai com medo mesmo. Faz parte. É isso. Tati, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Por ter topado fazer esse episódio. Foi muito gratificante para mim, que conheço a sua história, que participei desse projeto piloto aí, que eu conheci cultura, que era uma coisa que também para mim, gente, como assim cultura? Tangibilizar a cultura. Então, eu fico muito feliz de te receber. Desejo aí muito sucesso, muita prosperidade para você, para todo mundo que está trabalhando com você, para sua equipe, para as empresas, os executivos, as pessoas que você está passando por esse processo, né? E que venham aí mais e mais e mais coisas boas para a Team Hub e para todo mundo que estiver próximo a você. Obrigada, Arlene. Desejo muito sucesso aí nessa nova empreitada. Amém. Obrigada. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio Acelera 220 Cast. Quero agradecer também a você que está nos assistindo, acompanhando. Deixa aqui os comentários para a gente saber o que você está achando. Vou ficar muito feliz em receber. E aproveitar para convidar para assistir os próximos, né? Os outros episódios que estão tão legais, onde eu convido executivos, empreendedores e empresários que vêm falar das suas jornadas evolutivas, dos seus desafios ao empreender dentro dos seus negócios.
Não posso deixar de agradecer às empresas apoiadoras desse projeto e a você que acredita e vem acompanhando. Então, quero agradecer mais uma vez a Credpago, pioneira em garantia do aluguel sem fiador, a Loft, plataforma Marketplace imobiliário, a Credit Home, plataforma multibancos, e ao Zap Mais, pronto para toda mudança, reinventando a experiência com portais de imóveis. Então é isso. Beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.